Fala pessoal, olha só. Essa questão ela caiu na EAR em 2005. É uma questão que requer, por parte do candidato, muita malandragem e análise. Como assim análise? Então preste bastante atenção que eu vou te ensinar a analisar uma situação quando a questão ela não vem te dando diretamente a situação, ela deixou abstrata. Mas, usando os conceitos, você consegue chegar em algumas conclusões. Vamos lá. Num triângulo ABC, BC mede 10. E o ângulo ABC, né, que tem um tracinho aqui, ó, ele mede 60 graus. Se esse triângulo está escrito em uma semicircunferência e BC é seu menor lado, então o raio da semicircunferência é em centímetros. Ou seja, ele quer o raio da semicircunferência. Bacana. Só que vocês percebem que ele não fala que tipo de triângulo que está inscrito nessa semicircunferência. Na sua prova, você vai ter que sempre pensar, e isso eu te dou já de dica, comece sempre a pensar que pode ser, olha a palavra que eu usei, pode ser um triângulo retângulo. Lembrando que triângulo retângulo ele é inscritível em semicircunferência. Eu vou colocar aqui vou colocar caso 1, caso 2, caso 3. Eu vou colocar o caso 1 aqui como se fosse um triângulo retângulo inscrito numa semicircunferência. E eu peço novamente, preste bastante atenção que dá para dar uma aula com essa questão aqui, só com essa questãozinha, porque ela precisa ser analisada. Ou o cara na prova ele pode até fazer de qualquer jeito, mas a chance dele errar é grande. Olha que bacana. Então eu coloquei aqui um triângulo retângulo, vou colocar um retângulozinho aqui, ó, nessa partezinha aqui. Lembrando que triângulo, por que esse ângulozinho aqui é 90? Você tem que lembrar que tem a circunferência aqui, a outra metade dela, vale 180 graus o arco. Um arco completo da circunferência é 360. No caso aqui é 180. E o ângulo escrito ele é metade do arco. Então, se aqui o arco vale 180, metade 90. Bacana. Outra característica depois que eu vou falar é que a mediana relativa à hipotenusa, ela vale metade da hipotenusa. É aqui que a gente exemplifica isso. Porque se você lembrar bem, se eu traçar esse segmento daqui até aqui, vou até colocar logo para a gente simplificar e falar de todos os conceitos envolvidos. Se eu pegar esse segmento aqui, ó, e ligar, você concorda comigo que partiu do centro, veio até o vértice, isso aqui é o quê? O raio. Isso aqui é raio, aqui é raio e aqui é raio. Então, por isso que eu falo que a mediana relativa à hipotenusa num triângulo retângulo vale metade da hipotenusa. Show? Porque ela vale exatamente o raio. Ele fala que é retângulo? Não. Ele só fala que um ângulo ABC mede 60. O ângulo, no caso, o ângulo B. E ele fala que BC, ele é o quê? O menor lado. Isso aqui diferencia. Isso aqui é o principal do problema. Quando ele fala que BC é o menor lado. Por quê? Ele tira a hipótese disso aqui ser um triângulo retângulo. Um triângulo equilátero. E agora eu vou desenhar um equilátero para vocês escritos numa semicircunferência. Que é essa situação aqui, ó. Porque quando ele fala 60 graus, cara, a chance, eu penso logo que pode ser também um triângulo equilátero. Então vocês raciocinem com essa situaçãozinha aqui, ó. Um ângulo de 60 aqui me dá a opção que isso aqui é um triângulo equilátero. Lembrando que se um triângulo equilátero escrito numa semicircunferência, isso aqui vale o quê? R. Aqui também vale R, consequentemente isso aqui vale R. Como ele fala que BC é o menor lado, impede disso aqui ser um triângulo equilátero. Por quê? O triângulo equilátero tem todos os lados iguais. Então esse triângulo ABC ele não é equilátero, porque ele tem um lado menor. Porém, ele assume a possibilidade de ser o quê? Isósceles, exatamente. Que aí, ó, eu vou desenhar que é o outro caso aqui, ó. Vou colocar ele mais um pouquinho aqui pro lado, que é essa situação. Percebam que eu estou analisando a questão, nem comecei a fazer ela ainda. Mas na hora da prova vocês vão pegar esse bisuzinho rápido. Vamos lá. Esse triângulo ele pode ser isósceles? Ele não vai... Por quê? Eu estou supondo que ele possa ser isósceles. Porque ele fala que tem um menor lado. E o menor lado de um triângulo isósceles, nesse caso aqui, vai ser o quê? Ou o raio ou a base. O raio não pode ser, porque ele pede o raio da semicircunferência. Ele não vai me dar o raio aqui.
Então, não é a base. Então, se não pode ser, não é o raio, vai ser a base. Se a base for ser, vamos imaginar que a base que seja o lado aqui, BC, né? Mede 10, que ele fala que é o menor lado. Esse ângulo necessariamente aqui vai ser 60. Se esse ângulo aqui for 60, aqui também será 60. E a gente cai novamente numa situação de triângulo equilátero. Ou seja, bate uma incongruência aqui. Não dá para ter um ângulo de 60, um ângulo B, menor lado ser BC, numa situação de um triângulo isósceles. O que aconteceu no fim das contas? Esses dois casos aqui, eles se anulam na proposta do problema. Então, só posso supor que essa situação aqui seja um triângulo retângulo. E é bacana você perceber isso, porque não dá... Eu vou chegar agora para resolver esse problema, eu vou supor que esse triângulo ele é retângulo, eu não tenho como afirmar. Mas eu fazendo um caso a caso, eu consigo eliminar todas as situações. Bacana? E olha só que legal. Então agora, vamos resolver esse problema supondo que esse triângulo seja do tipo retângulo. Então eu vou ter aqui, ó, A, B, C, com retângulo em C. Eu sei que esse ângulozinho aqui, ó, mede 60. Logo, aqui só pode medir 30. E ele fala que BC mede 10. Opa, temos um triângulo egípcio. A gente sabe que no triângulo egípcio, o lado oposto ao ângulo de 30 vale metade da hipotenusa. Então, logo, isso aqui tudo, ó, essa parte toda aqui, só pode medir 20. Lembrando, ó, hipotenusa, metade, e esse ladozinho aqui menor, aqui, ó, o outro ladozinho, só pode medir 10 raiz de 3. Opa, mas ele quer o que para mim aqui? Ele quer o raio da semicircunferência. Se eu sei que isso aqui tudo vale 20, logo aqui só pode valer 10 e aqui pode valer 10. Por que, Viana? Porque aqui é o raio. Concorda comigo? Aqui é o diâmetro. Se isso tudo vale 20, a gente divide por 2, 10. Logo, o raio da semicircunferência mede 10 centímetros. Bacana, pessoal. Não é uma questãozinha boba. O cara pode se confundir. Porém, os dados que ele dá no problema pra gente, eles se anulam, impedindo que você enverede para esse lado de cá. Mas a dica que eu te dou é que quando ele falou de semicircunferência e triângulo escrito, comece a supor, comece a acender uma luzinha na sua cabeça que esse triângulo, necessariamente, ele é retângulo. Bacana? Tamo junto. Vamos para a próxima questão.